Boa noite, irmãos. Uma excelente noite de quinta-feira para você que está nos acompanhando hoje na estreia do nosso programa Porque Ele Me Amou. É um programa missionário, é a oportunidade que a gente tem de mergulhar um pouco mais na campanha de missões nacionais desse ano. E eu tenho certeza que nas próximas semanas, ao longo desses programas que nós vamos participar e assistir, Deus vai falar profundamente ao meu coração e também ao seu coração. Nesse ano, nós estamos com um tema muito especial, porque Ele me amou. E a base desse tema, dessa campanha, está lá em 1 João capítulo 4, verso 19, que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria que você assistisse aí um pedacinho dos melhores momentos do nosso culto de abertura, o culto de lançamento da campanha de missões nacionais que nós realizamos no último domingo. Não sei se você esteve com a gente, mas se você não esteve, acompanhe porque foi uma bênção. Grito de nossa terra, pranto de nosso povo, que suplica ao mundo novo, onde haja paz e amor. Como cantar nossa crença, deixando na treva imensa o povo que é nosso povo, a terra que é nossa terra, Senhor. Nós, como igreja, temos participado sempre, contribuindo, orando, nos envolvendo, e nessa campanha não pode ser diferente. Temos vivido um ano desafiador nesse ano de 2020, mas nem mesmo uma pandemia tem parado a igreja e a obra de Cristo, a obra missionária através da igreja de Cristo. E é por isso que nós estamos aqui e queremos convocar você, igreja, a se envolver. Não pense que é mais uma campanha, é mais um momento de se levantar a oferta, mas acima de tudo é mais um momento que Deus quer despertar o meu e o seu coração para a realidade daquilo que Deus está fazendo no nosso Brasil. Eu creio que há poder quando a igreja ora, eu creio que há poder quando a igreja oferta, existe um impacto no campo missionário quando a igreja ela se une em favor da causa missionária. Muito embora estejamos aqui, eu já consigo ver pelos olhos da fé realidades sendo transformadas no sul do nosso país, no nordeste do nosso país, no centro-oeste, no norte, na nossa região sudeste. Embora estejamos aqui, eu consigo ver pelos olhos da fé nossas orações subindo ao trono do Senhor e Ele enviando resposta ao campo missionário. Embora estejamos aqui restritos a esse templo, adorando ao Senhor, compartilhando dessa campanha, eu consigo ver pelos olhos da fé nossa oferta chegando em lugares aonde ela de fato está precisando chegar e sustentando uma obra que nós hoje não podemos fazer com as nossas mãos indo, mas podemos fazer contribuindo e ofertando. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem falado com você, e nós aqui, Deus, estamos abençoando a tua igreja e te rogando que esse tempo seja um tempo precioso, que esse tempo seja um tempo de despertamento, que durante as próximas semanas que virão, nossa igreja possa experimentar algo novo da tua parte, vivenciando essa campanha, Pai. Porque Ele me amou, porque Ele me amou, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. De tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna.
o Senhor nos amou, vamos amar a nossa pátria, o nosso povo, a nossa gente. Diga aleluia! Há mais de 6 milhões de pessoas na região sul, há mais de 3 milhões de pessoas no Rio Grande do Sul, que ainda não tiveram um encontro com Jesus, que não têm acesso ao Evangelho. É muita gente, são muitas pessoas, são muitas famílias, são muitos jovens, são muitas crianças, são muitos pais. Eu quero deixar esse apelo para vocês. Nos ajude ali na região sul. Nós ainda precisamos do braço de Deus, que são vocês, na região sul. Não desistam da gente. João capítulo 4, verso 19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você é amado por Deus, eu sou amado por Deus. Nós somos alvo do amor do nosso Senhor. É importante a gente compreender essa realidade. Essa é uma campanha que tem trazido essa realidade para os nossos corações, a realidade do amor de Deus por cada um de nós. Há muitas pessoas que têm uma caminhada com Deus um pouco frustradas, porque elas têm tentado amar a Deus sobre um fundamento errado, né? Pessoas que acreditam naquilo que o Senhor deixou na sua palavra, nos mandamentos que Ele deixou, e o Senhor nos disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Mas pessoas que têm tentado amar a Deus com as suas próprias forças, e a Bíblia fala que ninguém amou a Deus assim, né? Não há ninguém que tenha cumprido a lei dessa maneira. Só teve um que cumpriu e obedeceu esse mandamento, que foi o próprio Cristo. Então, você só pode cumprir o mandamento de Deus, de amá-lo acima de todas as coisas, se você estiver firmado em um fundamento correto. E o fundamento é a realidade de que Deus amou você. Ele te amou primeiro. Talvez a gente não tenha que viver tanto em função de amar a Deus, mas de compreender a realidade desse amor de Deus por nós. Porque quando nós compreendemos que Deus, Ele nos amou, e lá em João 3,16, a gente vai ver que Ele nos amou de tal maneira, quando esse amor ele é revelado, ele é manifestado a cada um de nós, há uma transformação dentro da gente, há uma resposta a partir daquilo que a gente experimenta. A Bíblia fala que Deus, Ele é amor. A Bíblia fala que Deus, Ele é doador. Ele é aquele que ama dar, como a gente leu ali em João 3,16 mesmo, né? E a missão, ela começa justamente nesse Deus que ama, nesse Deus que toma a iniciativa de amar, nesse Deus que amou tanto que enviou o seu Filho por amor a cada um de nós. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 13, verso 8, que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. Ou seja, nós já fomos criados a partir dessa certeza, dessa convicção de que Deus nos amou. Antes que os nossos pecados pudessem ser manifestados concretamente na história, Deus, Ele já estabeleceu o seu amor e o seu plano redentivo através da pessoa do seu Filho. A gente pode ver isso através da história do povo de Israel, através da vida dos profetas, até a chegada do Messias. Uma história conduzida por um Deus de amor, um Deus missionário que sempre conduziu o seu povo à salvação. Um Deus que não poupou nenhum esforço para se revelar ao homem, enviando o seu único Filho em carne, se entregando por nós, morrendo ali naquela cruz, para expiar os nossos pecados. Meu irmão, você que está nos acompanhando nessa noite, nesse programa missionário, saiba que tudo muda quando nós entendemos que Deus, Ele nos amou primeiro. Tudo muda quando nós entendemos que nós fomos e somos amados por Deus. Quando nós compreendemos essa realidade, não há limites para servir,
não há limites para a nossa fé, não há limites para obedecer a Deus, não há limites para entregar a Ele os nossos sonhos, os nossos projetos, não há limites para servirmos, não há limite para amarmos o nosso próximo, não há limite para abandonarmos os nossos desejos pessoais, os nossos desejos carnais, para cumprirmos os sonhos e os propósitos dele para a nossa vida. Mas isso precisa começar a partir do entendimento de que Ele nos amou primeiro. E se nós podemos amar, se podemos fazer algo por alguém hoje, se podemos servir a alguém, se podemos manifestar amor de alguma maneira, é porque um dia nós fomos alcançados por esse amor também. Não há missão que comece em nós mesmos, no nosso próprio desejo de amar. A missão não começa em você, porque nós não somos bons o suficiente para isso, mas começa a partir do reconhecimento de que Ele nos amou. Ele é a fonte da missão, Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte de toda a iniciativa de amor. E é esse amor que foi derramado sobre nós, que quer ser derramado sobre o meu coração, sobre o seu coração, para que essa revelação possa crescer ainda mais nas nossas vidas, para que a partir desse entendimento do quanto fomos amados, do quanto Deus Ele se entregou por nós, do quanto Ele manifestou esse amor por nós, que essa realidade possa nos constranger, porque a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, mas não apenas nos constranger, mas nos levar à obediência, nos levar a uma rendição, porque Ele me amou, eu posso amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu faço missões porque um dia Ele trouxe Jesus para mim. Eu vou até as pessoas porque um dia Deus veio a mim. Eu posso hoje ser um instrumento de libertação porque Deus um dia me libertou. Eu posso estender a minha mão para o meu próximo porque um dia Deus estendeu a sua mão para mim. Isso é maravilhoso, meu irmão. Isso é maravilhoso, retira das nossas costas todo o senso de responsabilidade, de onipotência que a gente não tem. Mas a gente pode reconhecer que somos apenas instrumentos, porque tudo começa nele, tudo vem dele e tudo é para ele. Que o Senhor te abençoe, que essa palavra possa edificar a sua vida, que essa campanha de missões nacionais possa fortalecer a tua vida, o teu coração, o teu chamado, que como igreja possamos avançar ainda mais na obra missionária, fazendo com que o reino dele alcance cada região do nosso país. Os sertanejos, os ribeirinhos, as favelas, as comunidades, os grandes prédios, os lugares mais remotos, que sejam alcançados pelo Evangelho de salvação. Nós queremos deixar para você agora uma palavra do nosso diretor, Fernando Brandão, apresentando também essa campanha e encorajando cada um de nós como igreja a fazermos parte daquilo que o Senhor está fazendo. Acompanhe essa palavra e a gente tem muita coisa boa ainda na noite de hoje nesse programa que certamente vai abençoar a sua vida. Que alegria! Estamos vibrando mais uma campanha de missões nacionais para avançarmos na obra, na proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. E como é bom fazer campanha de missões nacionais! Como é bom nos envolvermos numa campanha, orando, mobilizando, ofertando, despertando vocações com o objetivo de alcançar todos com o Evangelho de Cristo Jesus, alcançar todos com o nome poderoso do Senhor Jesus, nome que transforma. Por isso precisamos continuar avançando. Contamos com você, pastor, com você, meu irmão, minha irmã, promotor de missões, com você, Igreja do Senhor Jesus. Contamos com todos vocês para continuarmos avançando e anunciando a todo o Brasil que Jesus Cristo transforma, que Ele nos amou e por isso nós amamos. Que coisa linda! Nós não podemos recuar. E nós, meus irmãos, temos a bênção, o privilégio da missão de multiplicar discípulos. Ele nos enviou. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos enviou. Nós temos a linda missão, o privilégio de multiplicar discípulos. Por isso que estamos envolvidos em mais uma campanha de missões nacionais. E eu não tenho dúvida, esta campanha será uma bênção para a glória de Deus. E muitas vidas serão alcançadas
alcançadas, o trabalho missionário continuará avançando e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Estamos juntos, batistas brasileiros, estamos juntos, igrejas do Senhor Jesus, pastores, estamos juntos. Vamos avançar, vamos proclamar o evangelho do Senhor Jesus, vamos fazer a obra com alegria, vamos orar, compartilhar, repartir, vamos multiplicar discípulos, vamos amar as pessoas. Queridos irmãos e irmãs em todo o Brasil, obrigado por fazer parte desta obra maravilhosa de avanço missionário em nossa pátria. Que Deus continue nos abençoando e abençoe a campanha na sua igreja, na sua congregação, e muitas vidas serão abençoadas e o nome do Senhor Jesus glorificado. Estamos juntos e vamos avançar, porque Ele nos amou primeiro. A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que essa é uma promessa do Senhor também para a nossa nação. E nós somos o povo que se chama pelo nome do Senhor. E cabe a nós, como igreja, a cada dia, nos humilharmos e orarmos e buscarmos a face do Senhor, para vermos o Senhor ouvindo as nossas orações, liberando sobre a nossa terra o seu perdão e sarando a nossa nação. Quero te convidar nessa noite, você que está nos assistindo aí da sua casa, a adorar ao Senhor junto conosco, a cantar a palavra de Deus, abençoando a nossa terra, abençoando o nosso Brasil e declarando, assim como o Senhor tem declarado na sua palavra sobre a nossa terra: a sua terra eu sararei. Vamos cantar? Dos quatro cantos dessa terra pode-se ouvir alguém chorar. São lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar. Promessas de um avivamento que o mundo inteiro vai tocar. Tomamos posse da herança. O que Deus falou se cumprirá. Cante. Brasil, em teu solo existe um povo. Brasil, uma gente que te ama, que clama a Deus e acredita nas promessas. Ele virá restaurando a nossa terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Esse é o tempo de orarmos
e de clamarmos pela nossa nação, né, Shirley? E eu queria que você, nessa noite, elevasse a Deus uma palavra de oração, de clamor pela nossa terra. Eu tenho certeza que muitos irmãos, muitas irmãs que estão nos assistindo agora vão se unir a nós em oração em favor da nossa nação. Feche seus olhos, você na sua casa, e vamos clamar pelo nosso Brasil. Pai, eu te louvo, eu te exalto, porque eu sei que o Senhor é Deus. Pai, em teu altar eu coloco agora a nossa nação, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo os céus sobre nós, cuidando, Senhor, do teu povo, para que esse mesmo povo venha a te exaltar, Pai, como o único e verdadeiro Deus vivo. Pai, em nome de Jesus, eu coloco em teu altar a nossa campanha de missões nacionais. Pai, os nossos missionários precisam ser cuidados, Senhor. Cuidado por ti, cuidado pelas nossas orações e pelas nossas ofertas, Senhor. E por onde eles passarem, que aquele lugar seja abençoado por ti. Que almas sejam ganhas para o teu reino, Senhor. Porque nós sabemos que o teu povo está clamando, o teu povo está sofrendo, Senhor. Mas nós temos pessoas que o Senhor levantou para trazer a mensagem da cruz naqueles lugares, ó Deus, naqueles estados. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa agora estar indo em cada lar, porque eu sei que o Senhor é onipresente. O Senhor está aqui, mas o Senhor está em cada lar que está agora orando comigo. Senhor, abra o coração das pessoas, Senhor, que elas venham se importar com almas que estão perdidas nesse mundo. Pai, cuide dos nossos missionários, que nada venha faltar a cada um deles. Senhor, que nós possamos ser tocados a ofertar, para que eles possam ir, para que eles possam caminhar e ganhar almas para ti, Senhor. As almas precisam ser salvas, Deus. E nós sabemos que como elas vão ser salvas se não há pessoas que se levantem para trazer a mensagem de salvação da cruz. Pai, nós queremos te agradecer também por mais essa porta aberta. Ó Deus Santo, que essa porta aqui possam tocar os corações. Que essa porta aqui possam trazer missionários contando todos os seus testemunhos de vidas. Eu sei que no momento da vida deles há momento de dor e de tristeza, mas é tão bom, Senhor, quando nós vemos vidas transformadas por Ti, quando nós vemos pessoas que Te conheceram verdadeiramente e o Senhor mudou a sua história. Muito obrigada, Senhor, que esse mês, que essa campanha seja abençoada por Ti. Então, Senhor, abra o céu sobre nós, abra o céu sobre a vida dos nossos missionários, abra o céu sobre a vida daqueles que não Te conhecem, e que todos nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor. Te agradeço, Senhor, por esse tão grande amor, esse amor singular que o Senhor tem por cada um. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus Cristo. Nós te agradecemos, porque o Senhor ali naquela cruz, o Senhor morreu por cada um de nós, que possamos ser mensageiro dessa verdade, Pai, nesse mês de campanha de missões nacionais. Então, unge os nossos missionários, Senhor. Enche-os com Teu Espírito, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, porque eu sei que Tu és um Deus fiel. Em nome de Jesus. Amém e amém.
nós vamos ter um bate-papo muito especial aqui nesse nosso primeiro programa Porque Ele Me Amou. Eu trouxe duas pessoas muito especiais que vão conversar aqui com a gente, mas antes eu queria que você assistisse um vídeo muito legal produzido pela nossa Junta de Missões Nacionais. Você vai assistir aí na sua casa e a gente volta em seguida para a gente bater esse papo. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos, foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí não conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Muito bem, nós assistimos esse vídeo aí falando sobre esse projeto tão especial da Junta de Missões Nacionais, conhecido pela nossa igreja, por tantas igrejas do nosso Brasil, que é a Cristolândia e também o Projeto Viver. E hoje nosso bate-papo vai girar em torno desses dois projetos tão importantes da nossa Junta de Missões Nacionais, e motivo pelo qual existe também essa campanha para sustentar esses dois projetos. Eu estou aqui com o nosso missionário Francisco. Francisco, uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigado. E aqui com o pastor Estevão também. Pastor, muito obrigado pela tua presença, tá bom? O irmão Francisco, ele trabalha em uma das unidades da Cristolândia, aqui do nosso estado, muito próximo da gente, aqui de Padre Miguel, fica em Campo Grande. E pastor Estevão também atua aqui também no nosso estado. Vou começar falando com você, missionário Francisco, sobre a Cristolândia. Quanto tempo tem esse projeto da Cristolândia? Como ele nasceu? Dá um resumo para a gente, talvez alguns irmãos estejam nos ouvindo, nunca ouviram falar, e aí podem conhecer agora através de você. Massa. Então, a Cristolândia ela tem 11 anos que surgiu no Brasil, começou ali na cidade de São Paulo, quando os pastores, que estavam ali, especialmente o nosso diretor executivo, o pastor Fernando Brandão, se deparou com a Cristolândia, com a Cracolândia, ali em São Paulo, e vendo a Cracolândia, aquela situação terrível que existe ali naquele lugar, implorou por misericórdia ao Senhor e percebeu que, na verdade, quem precisava de misericórdia eram as pessoas que estavam nas ruas. E ali iniciou um trabalho de planejamento, como que seria feito um processo de distribuição de alimento, de evangelização, de cuidado com aquelas pessoas que estavam ali na rua,
foi quando surgiu a ideia de fazer a Cristolândia ali mesmo na própria Cracolândia, em São Paulo. Aí as pessoas que estavam nas ruas, que estavam sendo alimentadas, evangelizadas, recebendo banho, corte de cabelo, roupas, começaram a pedir por ajuda para um lugar para ser acolhidas. No início, a Cristolândia enviava essas pessoas acolhidas para outros centros de recuperação, para outras instituições. Mas a gente percebeu que haveria a possibilidade de a gente fazer uma própria instituição, Cristolândia, que fosse capacitada, competente para acolher essas pessoas. Então a gente desenvolvemos os sítios chamados Centro de Formação Cristã, e esses sítios de Centro de Formação Cristã passaram a receber essas pessoas, homens e mulheres, acima de 18 anos, que, sendo recebidas, ficariam conosco por um tempo, hoje o tempo é de 2 anos, e depois seriam devolvidas para a sociedade, agora como pessoas restauradas, transformadas por Jesus. A Cristolândia surgiu lá em São Paulo, desses moldes, e foi se espalhando por todo o Brasil. Hoje nós somos 43 unidades em 9 estados, mais o Distrito Federal, trabalhando aí para a glória de Deus. Bacana. Você falou que existem aqueles trabalhos sociais, né, que atendem as pessoas dependentes químicas na rua. Existem também os sítios. Como é que é a estrutura e a logística desses lugares? É o quê? Tem cozinha, tem alojamento? Como é que funciona a questão interna dessas unidades? Então, todas as instituições Cristolândia têm um lugar de acolhimento para os alunos, para os nossos acolhidos, nossos assistidos, que vai demandar aí o banheiro para que eles sejam atendidos, um dormitório básico para eles, tudo seguindo as regras, os padrões que as instituições regulamentadoras distribuem, né, estabelecem para a gente. Temos uma cozinha que seja competente, que seja apta para poder acolher esses rapazes, para poder fazer a refeição para eles. Temos o espaço de acolhimento, de dormitório, de vivência dos próprios missionários que trabalham ali. Temos geralmente um salão de culto e o lugar de refeitório e escritório. Basicamente seria isso, assim, um período de missão. Quando a gente vai para os sítios, as outras unidades, a gente vai ter algumas outras construções, né, algumas outras instituições de infraestrutura mesmo, que vão de acordo com a realidade de cada unidade. Por exemplo, a instituição da Cristolândia em Campo Grande, que já é uma instituição de fase 2, que a gente vai falar mais à frente, né, eu acredito, trabalha ali já com um espaço de profissionalização, então a gente já tem um lugar para fazer uma padaria escola, já tem um lugar para fazer um curso de elétrica residencial, já temos lugar para ferramentaria, almoxarifado, dispensa. Então, esses lugares básicos assim, para a gente poder manter a casa de acordo com as necessidades básicas de cada indivíduo. Então, a gente tem unidades que a média de unidade do Brasil assim, é de acolher de 30 para 40 homens. Então, você tem que ter um espaço que acolha, que tenha dormitório para eles, banheiro para eles, cozinha para eles, e as demandas de necessidade básica para eles, higiene e alimentação. Basicamente é isso. Bacana. Quando a gente recebe material da junta, a gente vê muita fotografia, né, muitos vídeos, muitas imagens desse trabalho internamente, né, e talvez alguns irmãos, até mesmo na nossa igreja, já tiveram essa oportunidade de trabalhar ali como voluntários. Você recebe muitos voluntários, né, nessas unidades assim também? Sim, são muitos. Legal, bacana. E como é que é o trabalho em si com o dependente químico, quando ele chega até vocês, né? Explica esse trabalho desde a triagem, né, do momento que você encontra ou que o dependente chega até vocês, até esses processos, essas fases que você conversou com a gente ainda há pouco. Então, vou explicar como funciona todo o plano terapêutico da Cristolândia, né? Ok. Como eu disse, nós temos um plano terapêutico de duração de 2 anos, e esse plano é dividido em 3 etapas principais. E isso aí, guarda essa informação. A gente tem em Cristolândia Missão, Madureira, aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem as instituições Centro de Formação Cristã, que aqui no Rio a gente tem algumas outras, que a gente vai falar mais adiante. O plano terapêutico de 2 anos é dividido em 3 etapas, como eu falei. A primeira etapa a gente chama de triagem, que funciona ali na missão, que aqui no Rio é em Madureira, mas cada estado que tem Cristolândia funciona a sua missão específica. Na missão a gente faz o seguinte trabalho: a gente atende as pessoas de rua na rua, então a gente vai em direção a elas, presta serviço de evangelização, damos café da manhã, banho, corte de cabelo, troca de roupa, e o culto, a evangelização, o abraço, que é a coisa mais importante assim, que a gente leva junto com Cristo. E a ideia é que as pessoas possam ser trazidas para onde a gente está, para elas se sentirem acolhidas, seguras onde a gente está, e possam perceber que precisam mudar de vida. Querendo mudar de vida, essas pessoas então são acolhidas ali mesmo na missão. E aí é a primeira etapa do plano terapêutico. As pessoas sendo acolhidas ali, sendo mandadas diretamente da rua, chegando da rua, ou sendo mandadas por alguma igreja, ou por alguma outra instituição pública, ou por alguma família que nos achou na internet. As pessoas ficam ali por um período de 30 dias, 1 mês a 1 mês e meio, que é a fase onde a gente vai tentar entender quais são as demandas que aquele indivíduo tem.
na área de saúde, jurídica e área social, de documentação. Elas ficam alojadas ali? Isso, já ficam acolhidas com a gente ali, em regime regime de residência, que a gente chama. E as pessoas elas ficam ali sem contato com família, com amigos, nesse período de 1 mês e meio, no máximo, de 1 mês. Porque a ideia é que elas possam perceber que estão num novo processo da vida delas, então é uma questão mesmo de gatilho psicológico, estou numa nova etapa. Nesse período a gente vai ver se a pessoa realmente se adapta à rotina institucional, toda a rotina que a gente tem, de cultos, de estudo, de leitura bíblica, de conversa terapêutica, tudo isso já é aplicado ali desde a fase da triagem. E nesse período a gente vai levantar as demandas que aquela pessoa tem. Vamos fazer o possível para tirar as documentações básicas, que é RG e certidão de nascimento, e para passar para a próxima fase, para a pessoa entrar na fase 1 de imediato, já a gente sabendo quem é aquele indivíduo, entendendo a sua história, entendendo bem com quem que a gente está lidando ali a priori, né? E aí sabendo que a gente atende, a questão ali foi feita para pessoas em situação de rua, mas não atende só pessoa de rua não, hoje a gente atende pessoas que vieram de rua ou não, pessoas muito ricas ou muito pobres, de todos os tipos de pessoas que a gente atende. Tá? É dependente químico ou alcoólico e precisa de ajuda, a gente está acolhendo. Depois que passa esse período de triagem, ela é encaminhada para a fase 1, que aqui no Rio de Janeiro funciona em Santo Antônio de Pádua e em São Gonçalo, a unidade masculina no caso. Depois, nessa fase 1, que vai durar até 8 meses, ela vai começar a receber visita uma vez por mês, fazer ligação uma vez por semana, e é o período onde a gente vai fazer o possível para resolver as pendências que a gente viu que ela tem lá na fase de triagem, que é a questão de documentação, saúde e jurídico. Então, nesse período, a gente vai fazer todo o processo discipular, que já iniciou ali na triagem, a gente vai dar prosseguimento na fase 1, resolvendo essas pendências jurídicas de documentação de saúde, e começando a entender como funciona o acolhido, também com relação às suas familiares, que são os codependentes que a gente vai ter, começando a ter mais contato à medida que eles vão visitar o acolhido na unidade. E a fase mais difícil, a parte mais difícil do processo de fase 1, que é a fase de desintoxicação, é a fase onde a gente vai junto com aquele cara e descobrir quais são os gatilhos que levaram ele a usar droga. Então, quais foram os processos que levaram ele a chegar naquela situação onde ele está. Por que ele começou a usar droga em alguma situação? Então, são conversas longas que a gente vai ter que ter com esse cara, em parceria com a equipe de psicólogos, né? Na verdade, a gente tem 2 psicólogas que nos dão esse suporte, a assistente social, os pastores que estão envolvidos, voluntários. A gente vai em direção a esses rapazes, em relacionamento, em acolhimento mesmo, para que eles possam se sentir seguros e dispostos a se abrirem para serem ajudados por nós. Então, a gente vai descobrir que são, muitas vezes, inúmeras vezes, questões que são relacionadas à primeira e segunda infância, questões relacionadas a uma família desestruturada. Então, é algo nesse sentido que a gente vai acabar encontrando, que diz respeito à falta de perdão para outra pessoa, ou à falta de perdão a si mesmo, ou um orgulho exacerbado, autoestima alta demais, uma autoestima baixa demais, uma necessidade de aceitação, uma necessidade de reconhecimento, uma falta de identidade. Tudo isso são algumas questões que são pontuadas e que histórias são muito diferentes. Cada acolhido é um indivíduo, cada pessoa tem um rosto ali, tem uma história, mas no fundo as razões assim acabam rodando em torno disso aí que eu falei. Mas a gente precisa descobrir isso junto com o cara. Não adianta eu como missionário saber e o acolhido não perceber isso nele. Então a ideia é que a gente consiga descobrir esse gatilho com ele, acessar esse gatilho com ele, quebrar esse gatilho junto com ele, e a partir disso testar esse gatilho para ver se ele venceu e passar para o próximo. Então a gente vai fazendo isso com todo o processo terapêutico, que envolve os cultos, os estudos, a leitura bíblica, aumentos de artes, aumento de atividades físicas, aumento de atividades de limpeza da unidade. Tudo isso está envolvido, é pensado de uma forma terapêutica e intencional para ajudar esse rapaz. Depois dos 8 meses, aí é que ele vai encaminhado para a fase 2, que é o processo que agora deixou de ser desintoxicação e vai ser o processo de ressocialização e reinserção social. Aqui em Campo Grande é onde a gente faz o processo de fase 2 aqui com os alunos, os acolhidos, os homens. Nesse período a gente vai começar a ir embora, mas aos poucos. Então a gente vai dando liberdade a esse rapaz, à medida que ele passa confiança para a gente, e a gente vai então entendendo como é que ele funciona na vida lá fora. Porque o nosso interesse não é criar pessoas que sejam dependentes de droga, deixem a dependência da droga, mas virem dependentes de centro de recuperação. Então a gente não quer essas pessoas lá para sempre com a gente quer que eles fiquem conosco. Mas o tempo adequado até que eles vão embora e continuar a vida deles sozinhos. Uma autonomia, né? Dependendo de Jesus somente, autônomos, exatamente. Então a ideia é que eles sejam, na fase 2, passem pelo processo de escolarização, profissionalização, encaminhamento no mercado de trabalho, sejam acolhidos pela família de volta e especialmente por uma igreja. A ideia especial, assim, a parte mais importante de toda da fase 2, é que eles desenvolvam uma estrutura que o receba lá fora. Uma estrutura social mesmo.
uma igreja com pessoas que ele pode confiar, com gente que a gente sabe que vai cobrar ele no início, na fase inicial dele lá fora. E aí ele vai começando a ir embora, vai começar a visitar a sua família às vezes em casa, vai começando a ir trabalhar, vai começando a ir estudar. E nesse processo a gente vai formando ele para que ele consiga caminhar com as próprias pernas e sair sem precisar mais de droga ou de centro de recuperação, já reinserido na sociedade, como a gente chama, e apto para viver a vida sem precisar mais de depender de droga nem nada. Muito bacana, Francisco. Você resumiu um processo que é um processo, eu entendo, longo, complexo, né? Porque lidar com vidas e com um problema muito complexo, que eu acredito que seja assim o grande X da questão de uma sociedade que ainda não entendeu como resolver isso, né? Eu louvo a Deus porque a igreja tem dado um passo à frente na sociedade em direção a essas pessoas que poucas pessoas querem cuidar e querem se importar. Agora, no meio desse processo, que é um processo complexo, envolve, como você está falando aí, muita logística, muita mão de obra, né? Muito engajamento, muita dedicação, a pessoa lidar com frustrações também, porque no meio do caminho muita gente deve se perder. Mas quais são hoje as principais necessidades da Cristolândia? Então, assim, eu acho que antes de a gente falar sobre isso, eu gostaria apenas de pontuar a importância de a gente perceber que a problemática da dependência química, da dependência alcoólica, é para muito além do rapaz que é dependente, da moça que é dependente. Existe toda uma estrutura social que é construída e que constrói esse rapaz e essa moça, que faz com que ele acabe chegando nesse lugar. Eu digo isso porque é muito comum assim que a gente consiga ver padrões muito definidos dos acolhidos que a gente tem e das pessoas que são os nossos voluntários, as pessoas que a gente vai na igreja, a gente vai ver. Então, certa vez, por exemplo, quando eu trabalhava na Bahia, nós fizemos uma ação com os médicos. Poxa, vários médicos se dispuseram a ajudar a gente. Né? Vieram os médicos do Brasil todo para um congresso que ia ter em Salvador, e esses médicos cristãos resolveram ajudar a gente num dia lá. E foi muito interessante, assim, a gente viu isso, interessante e chocante. Na verdade, nada surpreendente, mas é sempre indignante, que a gente viu um padrão muito semelhante, muito específico nos públicos que estavam diante de nós. Nós tínhamos todos os nossos acolhidos sentados assistindo o culto, cultuando com a gente, e os voluntários médicos estavam todos assim, em pé, esperando o momento que eles começariam a atender. E a gente podia ver um padrão claro, perceptível, onde a maioria dos nossos acolhidos a gente via pessoas negras, pessoas que vieram de periferia, pessoas que estavam realmente em classe social baixa, e a maioria dos médicos a gente via uma cor branca. Então, a gente tem uma estrutura social que é preciso que seja pontuado, que é preciso que seja discutido, para que a gente perceba que não se trata de pegar as pessoas da rua e tirar elas da rua. Se a gente não conseguir olhar para a estrutura social que levou aquelas pessoas a estarem ali, a gente nunca vai conseguir resolver esse problema, vai ser enxugar gelo. Problema, né? Exatamente, porque assim, a gente chama essas pessoas de marginais, mas as pessoas estão na margem da sociedade, são marginais porque estão à margem, mas só estão à margem porque alguém empurrou elas para lá. Sim. E nós que não estamos na margem, que empurramos elas para lá de alguma forma. É por isso que a gente reconheça os nossos privilégios, reconheça o nosso lugar e saiba que é responsabilidade nossa fazer alguma coisa em direção a isso. Né? Agora, com relação às necessidades, como você falou, a gente tem em todo o Brasil a necessidade máxima, que é de pessoas trabalhando com a gente. Nós precisamos muito de equipe, porque, como você percebeu, né, nessa fala que eu dei aqui, muito resumida, de como funciona o nosso trabalho, a demanda é grande, a logística é grande, e nós, muitas vezes, não podemos fazer tudo que a gente gostaria de fazer, porque não tem como fazer, porque não tem quem faça. E, então, a gente precisa muito de gente disposta a trabalhar, disposta a se dedicar, a se doar, para ajudar pessoas que não são piores do que nós de forma nenhuma e que precisam de ajuda. Então, por que não eu ajudar? Por que não você ajudar? Então, quando a gente pensa nisso, a primeira coisa, assim, qual a necessidade? É equipe. A gente precisa muito de ajuda. Pessoas, né? Pessoas. Que tipo de pessoas? Qual o perfil dessas pessoas? Sim, se você tem mais de 18 anos, menos de 50 anos, é solteiro e tem disposição de ficar 1 ano e 2 meses, só 1 ano e 2 meses, como voluntário no Projeto Cristolândia, o seu lugar é com a gente. É sendo Radical Cristolândia, como a gente chama, que é um projeto de mobilização de jovens, né, jovens de 18 a 50 anos, que estão dispostos a nos ajudar nesse período integralmente no campo missionário, como voluntários, dedicados nessa obra. Eu vim para ficar 1 ano, já passou 1 ano há muito tempo, e não voltei para casa. Mas pode ser que você fique 1 ano, perceba que agora, com tudo que você aprende na Cristolândia, você volte para a sua igreja e ajude a sua igreja a se desenvolver em trabalho lá, ou acabe reconhecendo que é, junto com a gente, o seu trabalho missionário, percebendo a sua vocação aqui. Em outras áreas, aqui na Cristolândia de Campo Grande e na Cristolândia Rio como um todo, a gente vai ter algumas demandas que são na área de alimentação, demandas na área de produtos de limpeza. A coisa que mais falta é a coisa que é mais cara, que é a que a gente chama de mistura, né? a proteína animal. Então, é o que mais a gente tem uma necessidade, assim, sempre
pô, o que é que precisa? Mistura é sempre a resposta mais certa, porque de alguma forma aquilo ali vai contribuir muito com a gente. Mas o feijão, o arroz que está caríssimo agora, então, a gente foi comprar arroz, está R$5 o quilo do arroz, impossível. Então, a gente precisa de demandas nesse sentido. Mas, pensando no nível mais global, assim, olhando da Cristolândia, até a Cristolândia de Campo Grande de uma forma mais ampla, a gente precisa mais de relacionamento, de pessoas dispostas a criar relacionamento conosco. Porque o alimento, o produto de higiene, o Senhor nunca deixa faltar. Deus, Ele é um Deus fantástico. Nesse período de pandemia, a Cristolândia ela não parou em nenhum momento e a gente teve muito mais recursos financeiros no sentido de alimentação, fazendo coisas assim que estão fora da rotina, de uma forma muito mais abundante do que em períodos fora da pandemia. Então, Deus não deixa faltar. Graças a Deus, não existe histórico de uma Cristolândia no Brasil que faltou comida. Amém. Mas o que a gente precisa é de relacionamento. Sim. Pessoas dispostas a amar o projeto, a se entregar, a ajudar a gente ali junto com a gente, vida na vida. Profissionais também, Profissionais, pessoas que queiram dedicar... Que tipo de profissionais, assim? Pessoas que queiram dedicar, assim, o seu serviço. Qualquer profissional é bem-vindo com a gente, porque a gente precisa de todas as áreas são úteis no campo missionário. Se você tem a disposição de nos ensinar alguma profissão, por exemplo, é extremamente importante na fase 2, que a gente precisa de pessoas que profissionalizem os nossos acolhidos. Se você é um professor, tem condição de nos ensinar, pode ir lá e ajudar a gente a alfabetizar pessoas. A gente tem acolhidos que são analfabetos, que precisam de ajuda para a alfabetização. A gente tem alunos que precisam se preparar para o vestibular, para o Enem, a gente pode precisar de você com isso. Você comentou que tinha 2 psicólogas, é isso? Isso, pensando na área da psicologia, que é uma área extremamente importante quando se trata de dependência química. Nós temos hoje, no Rio inteiro, né, nós somos 5 unidades aí só masculinas que trabalham com pessoas, com homens, né? 4 unidades masculinas, na verdade, contando com o Viver. A gente tem mais 3 unidades femininas. Isso em todo o estado do Rio. A gente tem 2 psicólogas que fazem parte da nossa equipe e mais uma irmã maravilhosa, que é nossa voluntária, que ajuda a gente aqui de São Gonçalo para Campo Grande aqui. E para atender cerca de 168 pessoas que a gente tem, em média, na nossa unidade, no todo o estado do Rio. Então, é muita gente para pouca gente trabalhando. Então, a gente precisa de muita gente, muita. Se você é psicólogo, assistente social, advogado, engenheiro, arquiteto, existe um lugar na Cristolândia que está esperando a sua ajuda, a sua contribuição. É só aparecer que a gente vai ser ajudado muito pela sua vida, certamente. Que bacana. Agora, a Cristolândia ela veio como um projeto remediador, né, de um problema que existe, como você colocou, um problema crônico, né, da nossa sociedade, mas a gente sabe que surgiu no meio desse caminho, no meio desse processo, um outro projeto, né, mais na visão preventiva. E aí entrou o projeto Viver, né, pastor Estevão? O projeto Viver, ele nasceu a partir da Cristolândia, foi isso? Sim, exatamente. A ideia inicial é que foi feita uma pesquisa, bem antes de surgir o Viver, entre algumas Cristolândias, e se detectou que grande maioria daqueles que estavam numa Cristolândia um dia passaram por uma igreja e nunca ouviram falar de drogas. Nunca tiveram algum tipo de prevenção. E às vezes é um questionamento que eu mesmo, quando eu me deparei com essa informação, eu fiz para mim e eu pensei, é verdade, na minha igreja nunca enquanto criança eu ouvi falar sobre drogas. Nunca enquanto crianças eu ouvi essa ideia de prevenção. E aí a gente percebeu essa urgência da igreja, nós enquanto missões, da gente fazer essa ação quanto prevenção. Porém, hoje já abrangeu um pouco mais. A ideia não é apenas preventiva, né? Hoje, o Viver ele atua com uma metodologia de ser socioassistencial, auxiliando no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, né? Isso vai acontecer de que forma? Vai acontecer através do relacionamento, através do discipulado cristão, através do convívio. Então, é uma forma da gente não só entrar contra a prevenção das drogas, mas de uma forma geral, qualquer vulnerabilidade que as nossas crianças se encontram, e são muitas, né? Até porque a droga, ela é a ponta, né, de um iceberg que, na verdade, sinaliza outros problemas, né, que vêm antes da própria droga. Tem quanto tempo o Projeto Viver? O Projeto Viver ele é menos conhecido, talvez, ainda do que a própria Cristolândia, né? Ele é mais recente. Sim, é Tem porque ele está crescendo, né? Tá. A Casa Viver, que foi a primeira criada, ela fez 3 anos, vai fazer 4 anos agora em novembro. Exatamente, sim. 4 anos agora. E vocês trabalham em termos de unidade, são projetos, é uma coisa itinerante? Como é que funciona o Projeto Viver na prática hoje? Surgiu a Casa Viver como uma casa modelo, né? Para que pudesse crescer, alcançando outras igrejas, né? Alcançando outros lugares do Brasil, como aquela casa como modelo.
Hoje nós temos 3 casas modelo, Casa Viver pelo Brasil, mas não é específico, quero um viver só no formato de uma casa, não. Hoje está bem abrangente, a gente pode atuar no viver na comunidade, atuar no viver na escola, atuar viver na realidade de igreja. A gente não precisa montar um espaço como um projeto social para ter um viver. Sim. Viver é em qualquer realidade. Que bacana, que bacana. E hoje crianças têm sido assistidas, né? E têm sido trabalhadas nesses assuntos de vulnerabilidade. É o quê? Seria o quê? Bullying? Violência familiar? Seria nesse campo? O que acontece? Como você falou antes da ponta do iceberg, né? Existe muita coisa ali embaixo, né? Mais então profunda, nós vamos né? trabalhar no viver de que forma? A gente precisa descobrir quais são os fatores de risco que aquela comunidade se encontra para que a gente possa atender com fatores de proteção. Sim. É como se fosse, eu gosto muito de usar essa ilustração de uma casa onde venha acontecer uma tempestade muito forte, com vento, raios, chuvas, e o que vai proteger essa casa? Ela precisa ter um teto, ela precisa ter um telhado. Sim. Então, a nossa função é construir um telhado para que a gente possa prevenir essa criança desses riscos, dessa tempestade que vai acontecer ali. E aí, cada realidade vai ser uma, diferente da outra. Por exemplo, a realidade de uma comunidade é diferente de uma cidade grande, né? De crianças que estudam em escola particulares e crianças em escola pública, porque tem muito essa ideia de que o viver é para a comunidade. Não, viver é para qualquer criança, porque toda criança ela tem seus fatores de risco. Né? As crianças mais ricas, por exemplo, não têm, muitas delas, só atenção de pai, atenção do pai ou a mãe, dão ali um tablet, dão um computador, e aí a gente vai ver elas sendo supridas de outras formas que talvez lá na frente vai levar um dia ao uso de drogas. Já a comunidade, a gente vai ter a falta de oportunidade, a desestrutura familiar, né? As propostas sendo oferecidas de formas mais recorrentes. Então, tudo isso são fatores de risco que a gente precisa dar uma atenção e entender de que forma a gente pode atuar como proteção. Sim. Essa é O a Francisco falou sobre as necessidades da Cristolândia, né? Falou um pouco do perfil das pessoas que atuam nessa área. No caso do Viver, se uma pessoa que está nos assistindo agora começasse a sentir o interesse de participar, como é que ela poderia procurar? Qual é o perfil das pessoas que atuam no Projeto Viver? Sim, a nossa linguagem vai ser a mesma, né? O problema sempre é a questão da mão de obra, né? Pessoas. Essa semana eu conversava com os nossos acolhidos na Cristolândia sobre exatamente isso, que a gente pode ter muitas unidades da Cristolândia no Brasil, muitas casas Viver, a gente pode conseguir levantar oferta para construir, mas se a gente não tiver pessoas, não vai ter unidade. Sim. Então, a gente precisa da mão de obra, e é exatamente essa a ideia. A Casa Viver vai ser um chamado específico para aqueles que são chamados para atuarem com crianças, né? Sim. Então, se você não tem aquela doação por criança, se você acha que não é muito sua área, pode ser que não dê muito certo. É preciso amar crianças, né? É preciso se doar por isso. Então, essa é algo principal. Você ama crianças, então pode ser que a Casa Viver seja o seu lugar, que é um espaço onde a gente vai ter que doar a nossa atenção, doar o nosso tempo, a nossa vida para aquelas crianças, ouvindo muitas das vezes histórias ruins, problemas, lutas, e tentarmos ser agentes de transformação na vida delas. Né? Muito bacana. E aí tem a parte do voluntariado também. Isso é como um radical. Hoje a nossa junta trabalha como Radical Cristolândia, atuando na Casa Viver. Então, eu sou um Radical Cristolândia, mas atuando na Casa Viver. Sim. E aí a gente tem os voluntários que auxiliam a gente na Casa Viver, auxiliam através do esporte, futebol. Você sabe jogar bola, a gente precisa de gente para ajudar lá no futebol. Cozinhar, a gente tem uma irmã, que é a tia Dedé, ela vai para lá cozinhar para os missionários, é voluntária. Reforço escolar, a gente precisa muito dos professores. São 100 crianças precisando de reforço escolar. Nós atendemos 100 crianças diariamente com, eu não sei o exato número, porque houve umas mudanças, mas 7, 8 missionários para atender 100 crianças diariamente nessas áreas todas. É dança, é balé, futebol, reforço escolar, discipulado, atendimento psicológico. Sim. Então, tem espaço para todo mundo também. Tem espaço. A seara é grande, né? E são poucos os trabalhadores. Exatamente. É isso aí. Gente, a gente fica feliz, né, de ver essa iniciativa da nossa Junta de Missões Nacionais, de ver esse trabalho remediador, mas também preventivo, né, olhando para a sociedade do amanhã e desde já evitando, né, que essas crianças caiam nesse buraco que alguns já caíram. A gente hoje está tentando tirar eles de lá, mas outros a gente está tentando evitar que não cheguem nesse ponto, né? E é interessante que quando você contribui
para missões nacionais, você está contribuindo para que essa estrutura aconteça, mas ainda assim não é suficiente para se manter mão de obra. A mão de obra ela tem que ser voluntária, tem que ser pessoas que realmente abracem a causa, né? Seria, como a gente tinha conversado, impossível que se manter sem realmente esse trabalho voluntário de pessoas que doam o seu tempo, pessoas que doam a sua formação. Então fica aqui, através desse programa, um apelo para você que está nos assistindo, você que é da PIB de Moça Bonita, você que não é da PIB de Moça Bonita, mas de alguma maneira chegou nesse link, você pode se envolver com esses projetos, você tem acesso a mais informações através do site de Missões Nacionais, então procure se informar, quem sabe se envolver ainda mais, além de orar, né? Além de contribuir, mas também se envolver e colocar a mão na massa. Eu tenho observado, principalmente em relação à Cristolândia, missionário Francisco, que esse trabalho ganhou uma visibilidade, uma notoriedade também na questão da mídia, né, de alguns órgãos públicos. Como é que hoje você vê essa notoriedade dessas pessoas que estão do lado de fora da igreja em relação ao trabalho da igreja? Então, eu acredito que é natural que, quando o trabalho ele é bem feito, ele acaba sendo reconhecido, sendo visto, né? Não é à toa que existem alguns órgãos, alguns meios de comunicação aí, de televisivos, especialmente, que constantemente aparecem em alguma entrevista com Cristolândia ou um missionário, seja em nível nacional ou nível local. No entanto, eu acredito que ainda falta bastante reconhecimento para o trabalho que a gente faz e para a necessidade que a gente tem. Né, eu quero dizer especialmente com órgãos de saúde, pessoas que, outras instituições, a gente quer, o nosso interesse é criar uma teia, né, não é nem uma rede, é uma teia de relacionamento com órgãos, com instituições, com projetos outros, com profissionais outros, com pessoas que estejam dispostas a nos ajudar em todos os sentidos possíveis. Então, quanto mais visibilidade a gente tiver, para que as pessoas entendam a seriedade do nosso trabalho e possam perceber que o que a gente faz buscando excelência em tudo que a gente fizer mesmo, é o nosso principal valor, um dos nossos principais valores da Junta de Missões Nacionais é fazer tudo com excelência para a glória de Deus. Então, quando a gente enxerga que a gente faz um trabalho bacana, a gente faz um trabalho com excelência, nós queremos estar cercado de gente competente para fazer aquilo que é competência de cada um de nós. Então, a gente precisa que as pessoas consigam ver isso em nós, para, então, abrir mais portas e a gente conseguir crescer ainda mais, fazer um trabalho ainda mais excelente. Bacana, bacana. Gente, falando em crianças, né, quando a gente falou aqui do projeto Viver, a nossa campanha de missões nacionais, ela também tem procurado alcançar os pequeninos. Eu queria abrir um espacinho rapidinho aqui para você ver um pouquinho daquilo que a gente tem realizado nos nossos cultos infantis. O culto infantil presencial, ele ainda não voltou, mas ele tem acontecido de forma online para as crianças da nossa igreja. E nesse mês de setembro, a campanha de missões nacionais, ela é o tema do nosso culto infantil. E está muito bonito, nossas crianças estão ali cantando sobre o amor de Deus, sobre proclamar o amor de Deus. E esse culto infantil acontece todo domingo, às 16 horas, no nosso canal do YouTube. Teve no domingo passado, vai ter no próximo domingo, mas eu queria que você visse um pouquinho dos melhores momentos do último culto, para que você tenha vontade aí de colocar os seus pequeninos para assistir no próximo domingo. Fique ligado. Esse mês de setembro, nós estamos em campanha de missões nacionais. Eu amo, multiplico, oro e reparto ao Brasil. Eu anuncio que Jesus é Senhor. Amo, multiplico, oro e reparto, transformado pelo amor. Eu irei levar o teu amor, levar o teu amor. Quem vai? Quem vai? Eu irei levar o teu amor, levar o teu amor. Levanta-te e resplandece, porque já vem a sua luz. Isaías 61a. Vamos vibrar, embaixada. João 3,36.
Carregar. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É verdade que o Brasil precisa conhecer o amor de Deus para ser transformado. E você, criança, pode fazer parte dessa transformação. Por isso, não fica falando mal do seu país, não. Ao invés disso, faça como Esther. Ore, peça a Deus direção, peça a Deus as estratégias para você ser bênção para a sua nação. E quem acertou as 5 regiões do nosso país? Vamos falar agora todos juntos? Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Que bom que você acertou. Além de brincar, aprendeu coisas novas sobre o seu país. E semana que vem tem mais brincadeira. Fique ligado! Muito bom, então a gente espera vocês aí, você criança, a estar conectado com a gente no próximo domingo às 16 horas no culto infantil, aprendendo sobre o amor de Deus. Eu amo, multiplico, oro e reparto. Obrigado, missionário Francisco, por estar aqui com a gente. Deus abençoe mais e mais a sua vida e o seu ministério. Obrigado, pastor Estevão, também pela sua presença. E a gente quer dizer que semana que vem a gente vai estar aqui de novo, tendo mais momentos missionários, conversando com outras pessoas, entendendo melhor como tem acontecido missões nacionais no nosso Brasil. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Nós vamos encerrar orando. Eu quero pedir, pastor, para você elevar a Deus uma oração de gratidão por tudo isso que a gente tem vivido e orando por essa campanha para que Deus continue despertando o povo brasileiro. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor, Deus, pela enorme oportunidade que o Senhor nos dá da gente fazer parte da Tua missão, Deus. A missão não é nossa, a missão não é da Junta de Missões, a missão é Tua e o Senhor nos dá essa oportunidade, Pai. Por isso nós queremos pedir que o Senhor nos ajude, Deus, a honrarmos ao Senhor, Deus, nessa grande responsabilidade que o Senhor tem nos permitido fazer parte, Deus. Que o Senhor nos ajude, Deus, a doarmos, Deus, a nossa vida, a doarmos nossos talentos, nossos bens, aquilo que a gente puder, Deus, para que o Seu nome seja conhecido, reconhecido, Deus, e exaltado em nossa nação, Pai. Queremos colocar diante do Senhor essa campanha, Deus, que seja um tempo, Pai, onde o nosso Brasil possa, através das igrejas batistas, conhecer o Seu grande amor, Deus, e através das ofertas que forem levantadas, novos projetos possam, Deus, ser realizados, Deus, e o Teu nome possa ser, Deus, espalhado sobre esse país, para que mais pessoas venham conhecer o Seu amor e terem suas vidas transformadas, Deus. Muito obrigado por esse tempo, por essa oportunidade, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Desamor, indiferença, um medo, ódio e dor, desesperança, cheiro de morte, a morte do amor. Na esquina do pecado, só tristeza, comendo da miséria e da pobreza, nos aprendemos a desfrutar do amor. Mas Cristo nos aproximou do Pai, gerou em nós a sua essência de amor, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor do Salvador, tão diferente, transforma o pecador, traz paz
de fato, não de palavras. Assim como Jesus amou a todos, pra mesma obra fomos convocados, sertões e matas, aos isolados. Amor disposto a simplesmente amar, que acolhe o desprezado no toque, no olhar, porque Ele me amou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele me amou, sua vida entregou, porque Ele me amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele me amou, porque Ele nos amou. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Sua vida entregou porque Ele nos amou primeiro, nos amou primeiro. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto. Amo, multiplico, oro e reparto.